Olá, olá! Signo de Sagitário, bem-vindos ao canal Lua Lilás Tarô. Eu sou a Lene e estou aqui para fazer tiragens atemporais e intuitivas para você que é do signo de Sagitário. Hoje é o seu dia, é a sua tiragem geral e intuitiva. Lembrete aqui é que essa tiragem, sendo geral, ela não falará com todo mundo, mesmo que você seja do signo de Sagitário, signo em Sol, Lua, Vênus ou Ascendente, tá? Pegue somente aquilo que estiver na sua energia, o que não tiver você deixa para o universo, mas eu tenho vontade de dizer que se você caiu aqui de paraquedas, não foi por acaso, nada é por acaso, é que provavelmente tem uma mensagem para você. Então eu convido você a passar um bom momento aqui comigo, pega uma xícara de café, um chazinho, para a gente dividir esse momento aqui especial para você, signo de Sagitário. Vamos começar com o tarô para saber quais são as energias para os próximos dias, próximas semanas, próximos meses. Rei de Ouros, ou Rainha de Ouros. Rainha de Ouros. Começamos com uma energia muito bonita, né? Olha que carta linda que é essa rainha. Rainha de Ouros é alguém maduro, é alguém que tem um certo conforto, uma certa segurança material, é alguém que sabe o valor que ela tem, né? Ela, a pessoa, né? Sendo mulher ou homem, porque essa carta é só um arcano, é uma energia. Então é alguém que passa uma segurança, é alguém que sabe, que reconhece o seu valor, é alguém que tem uma certa maturidade. Oh. 8 de espadas. Essa rainha está se sentindo bloqueada. Essa 8 de espadas fala de um bloqueio mental, tá? Me parece que tem alguém aqui, alguém que já tem uma certa maturidade, que tem essa segurança que eu falei para vocês, né, da Rainha de Ouros, mas parece que essa pessoa está com um certo bloqueio mental, né? Está preso aí no seu mental, alguma coisa, tem algo prendendo aí você ou alguém na sua energia, signo de Sagitário. Vamos ver. Rainha de Paus. Olha, nós já temos duas rainhas aqui na mesa, tá? Duas energias femininas, mesmo podendo ser um homem com uma certa energia feminina, porque nós temos as duas energias, né? É o famoso Yin e Yang, nós temos as duas energias, mas a energia que tá mais forte aqui é a energia feminina, tá? A Rainha de Paus é aquela rainha que é magnética, que é sedutora, é aquela rainha que tem muita energia para conquistar, sabe? Ela tem aquela fibra, aquele desejo de ir além. Tem muito a ver com o signo de Sagitário, inclusive, né? Vocês são signo de fogo, elemento fogo, então está aqui no seu elemento. Eu ainda não estou conseguindo saber se nós estamos falando de duas pessoas diferentes ou se estamos falando de uma pessoa com essas duas características: segurança, estabilidade, equilíbrio, um certo conforto material, mas alguém também com muito magnetismo, poder de sedução, com essa energia debordante, a gente fala isso? Nem sei mais, gente. Transbordante, é isso, transbordante. Mas existe aí um bloqueio mental, tá? Vamos ver aí com a continuação das cartas, o que a gente pode ter mais aqui nessa história. Para os sagitarianos, o julgamento. Olha, o primeiro arcano maior que caiu aqui. Carta linda, né? Carta linda, carta do julgamento. O que é que essa carta fala? Essa carta, ela me diz que você está pronto para um renascimento. É um renascimento. Você está pronto ou pronta para deixar o passado para trás. É hora de sair do passado para viver uma nova vida, né?
Olha como essa carta linda, um anjo que vem buscar aqui e dizer, pronto, você está pronto para renascer. Você está pronto para deixar o passado para trás e começar um novo ciclo, tá? Que seja algo completamente novo, tá? Deixando realmente, fechando as portas do passado, perdoando o passado, perdoando você mesmo, você mesma, perdoando as pessoas que até então estiveram com você e começando um ciclo novo, tá? Essa carta também pode falar de reconciliação, tá? Por enquanto, eu ainda não estou sentindo essa energia de reconciliação. Mas vamos ver como é que vai se desenvolver aqui a leitura de vocês. Torre, olha, segundo arcano maior, torre. E o que é a torre? Destruição, rompimento de coisas que não foram construídas em bases sólidas. Então, a torre fala de desconstrução, fala de cair por terra o que não era sólido, o que não era verdadeiro, o que não foi construído em bases concretas, tá? Então, aqui eu tô vendo, sagitariano, sagitariana, que tem alguém que tá se sentindo aí bloqueado, tá? Bloqueado numa situação, mas é um bloqueio que está somente na sua mente. Na verdade, esse bloqueio não existe. Ou você está se sentindo fissurado, sabe aquela história de se sentir obcecado com pensamentos constantes na mesma coisa, tá? Mas aqui as cartas estão pedindo para você deixar ir. Tem algo que você precisa deixar ir. E esse algo você vai ser praticamente obrigado a deixar ir. Porque a carta da Torre está dizendo aqui que algumas estruturas vão ruir. E de repente essa carta do julgamento seja um chamado para você deixar as coisas do passado para trás. E quando ela cai, significa que você tem condições, tá? Não fique preso achando que você não pode sair daqui, que você não pode avançar. Você pode, o julgamento diz que você está pronto, tá? Você tem que deixar o que tiver que ir, ir. Vamos lá. Para os sagitarianos que estão aqui comigo nesse vídeo, o que a gente pode ter? Temos o valete de copas. O valete de copas aqui pode ser uma criança, tá? Pode ser um adolescente, pode ser um filho aí seu. Não sei se está havendo algum problema com algum filho aí, alguém que esteja... Parece-me que é uma adolescente e que você está tendo dificuldades aí com essa criança, com esse adolescente. Pode ser isso, como pode ser também alguém imaturo na sua energia, com quem você se relaciona, tá? Vamos lá. O que significa aqui? Olha, Ás de espadas. Ás de espadas, você vai ter uma revelação. Vai haver uma comunicação, é a carta da verdade, o Ás de espadas. Quando ela cai, é porque a verdade vai ser descoberta. Algo vai ser revelado para você, que vai ajudar você a sair dessa carta escura aqui, desse estado sombrio, dessa dúvida, desse bloqueio, dessa obsessão, tá? Algo que vai libertar você, porque a carta do julgamento já tá aqui falando dessa libertação, que aliás você já está pronto para seguir, tá? Mas você vai ter alguma revelação, você vai aprender alguma coisa, você vai ficar sabendo de alguma coisa que vai te ajudar a sair desse bloqueio. Alguma verdade vai ser revelada aí para você. A morte. Olha, existe muita transformação aqui para essas pessoas que estão nessa energia, para essas pessoas com as quais eu estou falando, tá? Vai existir muita transformação, muita mudança, porque nós temos duas cartas aqui que falam de transformação. Essa carta fala de ruptura, essa carta fala de transformação. Final de ciclo, começo de um novo ciclo. O julgamento me fala desse renascer,
Me fala desse novo amanhecer, desse novo ciclo. Então aqui existe antes e depois. Não vai ficar como está, tá? Existe algo aí que vai mudar nesses próximos dias. Depois de alguma revelação, depois que você ficar sabendo de alguma coisa, vai existir uma grande transformação aí, tá? E tem a ver com ou uma criança sua, um filho, um adolescente, um jovem, ou um parceiro, um marido, um namorado, alguém talvez mais novo, em faixa etária com faixa etária bem diferente que você, né? Mais novo do que você, ou alguém imaturo que está na sua energia, tá? Você vai ficar sabendo de algo aí. Mais um arcano maior. Olha, gente, já tem 4 arcanos maiores aqui. É uma leitura bem profunda, tá? O que é o eremita? O eremita te pede reflexão. Ele pede para você não agir com impulsividade. Ele pede para você, de repente, até se isolar para refletir. Porque o eremita fala dessa reflexão, desse isolamento para pensar, para ver como está a vida, para achar um equilíbrio, né? O eremita é aquela pessoa que fica na sua bolha, como se você se isolasse para pensar, para ver a sua verdade interior. Vamos lá. É aquela pessoa que busca sabedoria através dos pensamentos, das reflexões e que não age com impulsividade. E essa carta aqui tá pedindo isso para você, tá? Não haja por impulsividade. Cuidado. Não haja por impulsividade, tá? As cartas estão pulando, né? Elas querem falar com você, a mensagem tá clara. Existe aqui uma dualidade, existe uma dúvida, você está tentando equilibrar alguma coisa, mas não vai ser fácil equilibrar isso. Essa carta cai em cima da torre. Então você está tentando equilibrar algo que de repente precisa ruir. O que é isso? O que os sagitarianos estão tentando equilibrar aqui? 5 de copas. A 5 de copas, gente, é o quê? Olha, a carta já fala por ela mesma, né? Essa pessoa aqui, ela tá focalizada nas 3 taças que estão caídas, derrubadas aqui. Ela não vê que tem 2 aqui. O que isso significa? Significa estar vibrando numa energia negativa. Está vendo o copo metade vazio, né? É aquela pessoa que se focaliza no negativo. Só tá vendo o lado ruim da coisa, né? Mas existe esperança. Você tem 3 taças aqui derrubadas, mas existem 2 que estão aqui ainda, tá? Você precisa ver as coisas de uma maneira positiva. Não fique preso, obcecado em algo que te machucou, não fique querendo equilibrar algo que não tem mais por onde. E não fique... e vai haver algo que vai te entristecer, sim, tá? Eu sou obrigada a falar porque é o que está aparecendo aqui nas cartas. Mas você está pronto e você precisa perdoar. Tá? Essa carta fala de renúncia, fala de renascimento, fala de perdão. Você vai ficar sabendo de algo que de repente vai ser algo inconfortável. Vai haver aí uma destruição de falsas estruturas, porque a torre só derruba aquilo que não é concreto, que não é sólido, que não tem verdade, tá? Vai existir uma transformação, mas essa transformação é necessária. As transformações são necessárias, são praticamente obrigatórias na nossa vida. Imagina se a gente vivesse sempre a mesma coisa, a gente nunca evoluiria, né? Então, algo em relação a essa pessoa, que seja um filho, que seja um marido, que seja um namorado, que seja um crush, que seja qualquer pessoa que esteja na sua energia, vai existir alguma revelação em relação a essa pessoa que vai deixar você triste. Existe até um certo arrependimento aqui nessa carta.
Olha, as energias também podem estar invertidas, tá? De repente, não é você que vai sentir esse arrependimento, essa tristeza, e sim essa pessoa imatura, mais jovem, tá? Vamos ver. Olha, as cartas estão pulando. Cuidado com disputas e conflitos, cuidado. Cuidado porque a 5 de espadas fala dessas disputas, desses conflitos, de brigas, discussões, depois que essa verdade for revelada, tá? Porque ela cai em cima da Ás de espadas. Então, cuidado aí com conflitos, porque a 5 de espadas pode até falar de violência, então tomem cuidado, né? O tarô tá aqui para prevenir, não significa que isso vá acontecer. Outra coisa, não significa que seja para todo mundo, mas quando as cartas estão para prevenir, a gente já sabe, ó, isso pode acontecer comigo, então cuidado com disputas, com conversas, discussões muito quentes. A carta dos enamorados. Eu acho que isso aqui tem relação com a sua vida afetiva, né? Nós estamos aqui falando de sua vida afetiva e sentimental e não da sua vida profissional. Existe aí um dilema. Existe um dilema muito grande. Você está num dilema. E eu acho que esse dilema vai vir depois dessa verdade aqui que você vai ficar sabendo, tá? É algo que deixa você muito dividido, dividida. É algo que vai deixar você um pouco decepcionado com essa carta aqui. Podem haver discussões em relação a isso. A carta da morte está pedindo uma transformação, mas vai deixar você em dúvida, num dilema. Por isso que a carta do eremita pede reflexão, pede agir com maturidade. O que mais aqui para os sagitarianos? Mais uma carta que pulou. A 7 de paus, Existem conflitos, a gente já viu aqui, e existe também essa ideia de você ter que se defender, tá? Mas aqui é mais uma defesa dos seus pontos de vista, do seu ponto de vista, tá? É como se você precisasse argumentar, precisasse se defender, e você vai ficar um pouco na defensiva também, tá? Ou você ou a pessoa. Como eu falei, pode estar invertido, né? Então, adaptem a situação de vocês. Mas vão existir conflitos, vão existir dúvidas, vai existir uma conversa, isso é claro, aqui, que pode deixar você nessa energia de defesa, de alerta, de ter que se defender, de defender seus pontos de vista, tá? O que mais aqui para o signo de Sagitário, por favor? Sobre essa situação. Ai, tenho duas cartas que caíram. A primeira é a estrela e a segunda a lua. Tá recheado de arcanos maiores a sua tiragem, tá? Então, são cartas, principalmente a estrela. Desculpa. A estrela é uma carta muito, muito positiva que fala... Ai, gente, desculpa. Que fala de cura. A estrela fala de cura, a estrela fala de ter fé, de acreditar que as coisas podem melhorar, que as coisas podem ser diferentes, tá? A estrela me diz que essa relação vai passar por uma transformação, talvez sim, existe uma ruptura necessária. Mas existe também uma cura que é necessária. Existe um perdão que é necessário. Tá? Mas perdoar não significa aceitar de volta. Perdoar significa tirar um peso das costas, do coração e seguir. Que seja com essa pessoa ou não. Cada um tem o seu livre-arbítrio, tá? A estrela fala de cura. Fala de cura. Cura de... Pode ser cura física, pode ser cura de sofrimentos. Nesse caso aqui, eu vejo mais como a cura de uma dor, de um sofrimento, tá? Moral. E a lua? Desculpa. Então, a lua, essa carta é muito vasta, tá? Essa carta pode falar de muita coisa. Essa carta pode falar de ilusão, pode falar de intuição, pode falar de medos inconscientes, pode falar de
coisas escondidas. Pode falar de dúvidas, as coisas não são claras. Quando a carta da lua cai, significa que nem tudo foi exposto, apesar dessa verdade aqui. Fala de medos inconscientes. Essa carta me diz que existem medos inconscientes, que existem ilusões, mas ela também te pede para confiar na sua intuição, tá? A lua pede para você confiar na sua intuição. Então, não importa a decisão que você tome, você vai precisar de clareza, você vai precisar de maturidade, você vai precisar de reflexão, porque nem tudo estará claro, tá? O Cavaleiro de Paus caiu aqui. Gente, espera só um minuto, eu vou beber uma água, porque não sei aqui, acho que de repente isso seja até uma dificuldade de comunicação entre vocês, tá? Acho que vocês não estão conseguindo se entender. A 5 de espadas fala disso, a 7 de paus também. E isso me faz tossir, porque é como se você quisesse falar e você não conseguisse. E é exatamente isso aqui, ó, esse bloqueio, esses medos que podem te bloquear. O Cavaleiro de Paus, ele pede para você seguir com coragem. Ele pede para você avançar sem medo, destemido. Avançar. Não ficar preso, não ficar bloqueado. É o Cavaleiro de Fogo. O Cavaleiro de Fogo, ele é destemido, ele não tem medo, ele tem coragem, ele tem vontade de avançar. E essa carta tá te pedindo movimento. Sair desse bloqueio aqui, ó. Cavaleiro de Copas. Olha quanto cavaleiro já caindo aqui. O que eu posso entender disso tudo com esses cavaleiros aqui? Olha, pelo que eu tô vendo, é uma relação, pode ser uma relação kármica, tá? Uma relação com alguém imaturo, que apesar de tudo, tem sentimentos. Existem sentimentos aqui nessa relação de ambas as partes, tá? Existe muito desejo entre vocês, existe muita química entre vocês. Você é uma rainha, ele é um cavaleiro. O que isso significa? Significa que existe uma diferença de maturidade, tá? Ele é um cavaleiro de paus, ele é um cavaleiro de copas. É alguém que tem sentimentos, que tem desejo, que tem paixão, mas é alguém imaturo, tá? Além desse cavaleiro de copas te pedir para agir com coragem, com vigor, com energia, ele fala também dessa pessoa com quem você está lidando que tem essa energia, esse fogo, essa vontade, esse desejo. E existe muito desejo entre vocês. Existem sentimentos também, porque essa pessoa é um cavaleiro de copas. Existem sentimentos, existe sedução, mas atenção, porque um cavaleiro de copas é aquele cavaleiro que pode mudar de ideia rápido. Hoje ele está apaixonado por alguém, amanhã ele já pode se engraçar com outra pessoa. Então, existe sentimento? Sim. Não é alguém que seja ruim, é alguém que tem imaturidade. É alguém que de repente não esteja pronto, não esteja à altura do que você quer. Que não possa lhe oferecer aquilo que você quer, aquilo que você merece. É alguém que se sente seguro na sua presença, porque você oferece essa segurança. É alguém que vê você com muito magnetismo, com muito poder de sedução, sim. Mas é alguém que de repente está tentando equilibrar também duas situações. Eu não tenho aqui uma carta que fale de triângulo amoroso, tá? Eu acho até que não seja. Mas é alguém que, de repente, não tem a maturidade suficiente e que deixa você nesse estado de tristeza, de negatividade, de sofrimento, de bloqueio. Existe uma certa obsessão. A lua fala de ilusões. Então, cuidado com toda essa sedução e todas essas palavras bonitas, porque, apesar de serem sinceras, elas podem voar ao vento.
A grande sacerdotisa fala de mistérios, fala de segredo. Ó, existem coisas não ditas, tá? Existe segredo aí nessa relação. Essa pessoa não te conta tudo. Não te conta tudo. Porque a grande sacerdotisa, ela fala de mistérios, de segredos, é alguém que não abre o jogo, é alguém que não fala tudo. A lua também fala disso. Fala de coisas escondidas, de ilusões, então cuidado com essa pessoa, porque desculpa, gente, tive um probleminha técnico aqui com o meu telefone e o vídeo acabou cortando aí. Na metade não, que a gente já tá quase no final, né? Mas vamos voltar aqui ao que eu tava falando. Cuidado com essa pessoa, porque a carta da grande sacerdotisa com a lua fala de mistérios, de segredos, de alguém que esconde, de alguém que esconde o jogo, né? Inclusive, eu só vi depois, né, que o meu telefone não estava mais gravando, mas eu tirei essa daqui, a 6 de ouros. Até pensei, bom, tiro uma outra, tiro de novo para o pessoal ver que eu tô tirando, mas eu achei que é importante, eu tirei essa carta, caiu, e eu acho importante e coerente falar para vocês e não puxar outra só porque vocês não viram que ela caiu, né? A 6 de ouros, o que é que ela fala? Ela fala de reciprocidade. Ela fala que você quer reciprocidade, porque você investiu nessa relação e você deu muito. E é o que você quer receber o que você dá. Nada mais justo, né? É uma carta que pede reciprocidade, que pede equilíbrio na relação, tá? E eu acho que tem que haver uma conversa aí séria, franca entre vocês, tá? E que as coisas sejam ditas, que as coisas não fiquem aqui nas ilusões, na sombra. Precisam ser ditas, as coisas precisam ser esclarecidas. Esses medos inconscientes aqui, se você ficar nesse medo, nessa ilusão, nessas verdades não ditas, quando a gente não fala o que a gente precisa falar, a gente fica sempre com aquela sensação de que a história foi mal acabada, né? Então, que seja para terminar ou que seja para transformar e recomeçar de outra maneira, porque essa carta também pode falar de reconciliação, tá? As coisas precisam ser esclarecidas. Você precisa dizer o que você quer. E o que você quer? Reciprocidade. Você quer receber o que você dá. E aqui o tarô te aconselha a ser sincero, a abrir o jogo e dizer exatamente o que você sente, o que você quer, o que você precisa dessa relação. O que você espera dessa relação, tá? Vamos tirar aqui uma última ou as duas últimas. Uma carta para síntese aqui dessa leitura para os sagitarianos, por favor. Uma outra carta que pulou, né? 4 de espadas. Olha, de repente um distanciamento vai ser necessário, tá? Até para que haja um equilíbrio, né? Um equilíbrio afetivo, sentimental, um descanso aí também do seu coração, porque a 4 de espadas é o descanso do guerreiro, né? Então, assim, é aquela carta que pede uma pausa. Então, de repente, essa transformação virá depois dessa pausa. De repente, vocês vão precisar dar um tempo nessa relação, tá? Que não seja um término definitivo, tá? Pode sim haver uma reconciliação, mas eu acho que agora, de repente, você precise de uma pausa, porque é essa carta que fala também de cura, né? Como a estrela que tá aqui. Existe uma necessidade de curar algo em você, de repente até nessa pessoa também, para que vocês possam viver essa relação de maneira mais equilibrada, tá? E uma última aqui, por favor, olha que linda. Duas, né? Duas. O que acontece? O valete de espadas me diz que você pedindo um tempo aí para recuperar, para pensar, para curar, essa pessoa não vai te largar muito fácil não, tá? É alguém que vai insistir, é alguém que vai tentar se buscar informações sobre você através das redes sociais, através dos amigos, através da família. Alguém que vai ficar um pouco aí na sua cola, tá? Tentando buscar informações, se não for diretamente, indiretamente. Mas aqui a gente tem a carta do mundo. E com essa carta aqui,
Eu sou praticamente obrigada a dizer, desculpa, Sagitário, mas eu acho que vai vir mesmo de você, essa transformação aqui. O mundo fala de transformação profunda. A morte fala de transformação. Daquilo que não estava mais servindo, daquilo que não estava mais de acordo com você. E o mundo fala de belas transformações, finais de ciclos, e eu acho que esse tempo aí necessário para você se reequilibrar, para você curar, vai fazer você perceber que, na verdade, não é isso que você quer. Porque o mundo me diz que você está pronto para um novo, que o seu nível de evolução atingiu um patamar onde você já aprendeu com seus erros do passado e que você não quer mais repetir as mesmas coisas, tá? Então, eu não acredito muito que haja uma reconciliação aqui, mas quem não vai querer é você. Agora, claro que o tarô é uma tendência, não é uma sentença. Depende de você, do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do que você quiser. Mas, de acordo com as cartas que eu tenho aqui, significa que você está pronto, tá? Você vai aprender algo, você vai ficar sabendo, vai ter uma revelação que vai mexer muito com você. Vão haver discussões, conflitos, vai haver também uma cura. Vai haver, de repente, uma conversa que precisa existir para que as coisas fiquem claras, mas eu acho que para ter essa reciprocidade, ou ela não será agora, realmente não vai ser, tá? Porque a carta do mundo me fala aí de uma transformação, de uma mudança nessa situação, ou você vai se distanciar e vai acabar realmente querendo outras coisas para sua vida, ou vai haver uma mudança, uma transformação, uma mudança de ciclo, um novo ciclo, mas completamente diferente aqui, que seja com essa mesma pessoa ou não. Eu acredito que não seja, mas depende de cada um seu livre-arbítrio. Em todo caso, essa pessoa não vai deixar você sair muito fácil, tá? É isso, Sagitário. Essa foi a sua leitura aí para os próximos dias, próximas semanas, próximos 3 meses. Essa é a energia que o tarô tem para você. Agora a gente vai tirar uma carta, um conselho do universo aqui com o oráculo Posturas. Olha que lindo. Um oráculo 100% brasileiro. Uma cartinha aqui de conselho para os meus queridos sagitarianos, que a gente pode ter aí, como conselho do universo, para você que está aqui, que ficou comigo até esse momento. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, isso é muito importante para que esse vídeo consiga chegar em outras pessoas que também estejam vivendo essa situação e precisando de uma luz, né? Silêncio, olha, me fez pensar na carta do eremita. Aquilo que a alma pede quando o barulho fora e dentro nos tira do centro. Espaço seguro de nada, preenchido com sentido e sentires, e que só os valentes conseguem acessar. Quando foi a última vez que ficaste em silêncio com alguém? E consigo mesmo? Sabe saborear o silêncio restaurativo quando a vida pede? Tem tudo a ver com a sua leitura, né? Carta do eremita, que pede esse momento de isolamento, de silêncio. A carta da 4 de espadas, que pede esse momento, essa pausa para você se recuperar, para você curar. Silêncio, não haja com impulsividade, tá? Saiba aproveitar das vantagens do silêncio consigo mesmo, com a outra pessoa. Saiba saborear o silêncio restaurativo quando a vida pede. Nem tudo é movimento. O silêncio também é importante, tá bem? É isso, Sagitário. Espero que a minha leitura tenha ajudado vocês. Fiquem bem. Desejo um ótimo dia ou uma ótima noite. E digo até logo para vocês. Obrigada, bye bye.